Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 3, Cidadania, Conquistas do Povo Brasileiro. Vocês vão abrir o livro de História na página 78 e 79 para que a gente possa acompanhar. Então, hoje, pessoal, nós vamos ver algumas conquistas, que nós brasileiros conquistamos ao longo das décadas. Nós tivemos, no Brasil, um governo que era militar, e ficou conhecido como regime militar ou ditadura militar. Então foi um período da política brasileira em que os militares eles é que conduziam o país. Então não havia democracia, não havia o direito de votar, dentre outras coisas. E isso ficou marcante na história do Brasil. Primeiramente por conta de vários atos institucionais que foram colocados em prática, Os atos institucionais, eles eram diplomas legais baixados pelo Poder Executivo no período de 1964 a 1969, durante a ditadura militar. Então, os comandantes, os chefes, militares, o que eles faziam? Através do exército, da marinha, da aeronáutica, eles controlavam e conduziam o país. Havia também a censura, pessoal, que a censura é o ato de controlar qualquer tipo de informação. Então, se você tivesse uma informação que era contrária às ideias do governo militar, você era censurado. Os jornais, a televisão, o cinema. Então, tinha que seguir apenas o regime militar e as leis que eram impostas por eles. Havia perseguição política, então não poderia haver outros políticos para poder haver eleições, então não existia a perseguição. Então, quem comandava eram os militares. Supremação de direitos constitucionais, então a gente não tinha direito assegurado. E a falta total de democracia. A gente não poderia ter liberdade de expressão, a gente se expressar, dar nossa opinião sobre determinados assuntos. E a repressão, que era contrária àquelas ideias. Então, as pessoas eram perseguidas, eram maltratadas, eram torturadas, eram assassinadas durante o regime militar. Então, por isso que é tão marcante na história do Brasil. Então, nós temos duas imagens aqui, que vocês observem, que a primeira são policiais, perseguindo um cidadão brasileiro, e a segunda imagem, ela está mostrando uma reivindicação que houve durante o período, da ditadura militar, onde as pessoas elas foram às ruas reivindicar pelos seus direitos. E a partir de então, desse momento, é que eles vão pedir abaixo a ditadura, o povo no poder. Então as pessoas elas conquistaram, através da cidadania, esses direitos. Durante o regime militar, nós tivemos como presidentes generais. Então eram militares, que estavam no poder. Então esses generais foram Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Então, esses militares, eles é que governavam o Brasil durante essa ditadura. E cada um deles teve um mandato diferente. Na época da ditadura militar, pessoal, havia uma censura muito rígida. Então, voltando, o que é que eles faziam para poder tentar convencer as pessoas de que a ditadura era algo positivo, não algo que era negativo? Eles foram nas propagandas. Então, por exemplo, coisas que as pessoas eram atraídas, como futebol, Copa do Mundo, cinema. Então, as propagandas militares, elas foram colocadas em prática aí. Então, eles usavam muitos slogans, que eram militares, como, por exemplo, ninguém segura o país, esse país, para frente Brasil, Brasil conte comigo, você constrói o Brasil. Então, sempre com aquela ideia de que o Brasil, estava indo para frente, era algo positivo. O período militar é que colocaria, o Brasil em prosperidade. Nós temos aqui algumas dessas propagandas. Nós temos no nosso livro na 79, essa mesma propaganda que nós temos no nosso livro. Então, a propaganda do regime militar, ela também era dirigida às crianças. Então, as crianças, desde pequeno, elas eram o quê? Elas eram ensinadas de que o período militar era algo que traria prosperidade, que elas tinham que estudar para serem militares, para serem policiais, para governar
o Brasil. Então, eles investiam muito nessas propagandas que eram voltadas para crianças. História em quadrinhos, gibis, entre outras coisas. E na segunda imagem nós temos, né, que está voltado para o futebol, para o carnaval, que era algo, né, que era marcante para a população, era algo que chamava muita atenção. As propagandas do regime de 1940 e 64 influenciaram mais de uma geração de brasileiros pela veiculação com todos os meios de comunicação. Então, na rádio, na televisão, no cinema, no jornal, na imprensa e assim por diante, era tudo voltado, né, para as propagandas militares. Então, foi veiculado a todos esses meios de comunicação. Os lemas, as canções, todas eram incentivando para o período militar, né? A todo instante surgiam incentivos, né, canções, e aquelas canções que iam contra, né, o que o governo estava dizendo, o que é que acontecia? Era censurado, era perseguido. E a interferência direta no futebol. Então, como vocês observem aqui, né, essa fotografia que nós temos de um jornal, ela investe muito no futebol. A gente vê aqui, né, no nosso livro e nessa imagem, a questão do futebol, do jogador Pelé, né? Então, eles iam muito nesse sentido de conquistar as pessoas através das propagandas. Nessa página, pessoal, nós temos aqui duas tirinhas, que é falando, né, dessa questão da ditadura militar. A primeira é da Turma da Mônica, e ela diz o seguinte: pai, o que é censura? Aí o pai dela pensa, bem, aí no outro balãozinho aparece, né, tudo que ele tem como opinião censurado, porque nesse período as pessoas não tinham, né, como se expressar, tinham liberdade de expressão, porque elas eram perseguidas. E na segunda nós temos um ditador e nós temos um cidadão, né, uma pessoa. Ame ou deixe. Então, aquelas pessoas que não, né, estavam a favor da ditadura, esses atos institucionais, o que é que acontecia? Eles expulsavam do país ou dariam um jeito, né, de pô-las para fora. Nós temos na página seguinte outra tirinha que é falando de alguns direitos durante a ditadura militar e algumas lembranças do que aconteceu durante esse período também. A primeira diz o seguinte: líderes da oposição começaram a ter mais apoio, onde Fernando Henrique, professor que virou presidente do Brasil em 1995, e Lula, operário da fábrica, que assumiu a presidência em 2003. Então, aqui já é voltado, né, para a democracia, onde as pessoas poderiam votar, já poderiam eleger, né, os seus candidatos, os seus representantes legais. Os preços subiam todo dia de novo. Em 1979, Figueiredo se tornou o último presidente do golpe no Brasil e seguiu com a abertura do jeito dele. Quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. Então, aqui, pessoal, já é lembrando, né, um dos fatos que aconteceu durante o governo de Figueiredo, João Batista Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar. No terceiro quadrinho, nós temos, em 1979, o governo assinou a Lei da Anistia. Então, a Lei da Anistia era relacionada com presos. Presos políticos foram soltos, exilados e podem voltar ao país e ninguém pode ser julgado por ações e crimes voltados cometidos no período. Aí temos um avião e diz, ei, a anistia de volta aos países. E no último quadrinho nós temos, a volta dos que haviam sido expulsos do país foi comemorada. Significa que finalmente conseguimos trazer o Brasil para dentro do Brasil. Então aqui ele está se referindo ao quê? A conquista, né, que nós tivemos dentro da cidadania, da nossa cidadania. E como atividade nós vamos fazer no livro didático, dialogando só a página 79, e a atividade no caderno é a produção textual sobre a ditadura militar no país, né, no nosso Brasil.